Boa tarde a todos e a todas, é um prazer e uma honra estar aqui. Boa tarde, senador Ivo Cassol. Boa tarde, senador Eduardo Amorim. Parabéns pelo aniversário, vida longa e saudável. Boa tarde, senador Ivo Halpe. E especialmente, boa tarde ao senador José Medeiros, apresentou o projeto de lei proponente da audiência pública. Estou representando nesse ato a Associação Nacional de Procuradores do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho, que nos últimos 10 anos eu fui um dos coordenadores nacionais do projeto de adequação das condições de trabalho em frigoríficos. Eu preparei uma breve apresentação, senador, vou pedir um pouquinho mais de tempo porque ela traz dados bastante técnicos. Por favor, se possível, acolha o meu pleito. Vamos lá? Os frigoríficos, como é que eu passo? Opa, obrigado. Aonde? Esse aqui. Perfeito, senão vai dar zebra, né? Os frigoríficos são a atividade econômica que mais gera adoecimentos no país. Esses são os dados do Anuário de Acidentes do Trabalho, do INSS. A primeira atividade que mais gera adoecimentos notificadas é a atividade de atendimento hospitalar, com o agravante que essa atividade, em geral, os acidentes são notificados por uma comissão de infecto hospitalar nos hospitais, quando há um acidente, em geral, são notificadas. A segunda atividade que mais gera adoecimento no país, os comércios, sobretudo supermercados. Basicamente porque tem se transformado em pequenos frigoríficos. Compram o produto inteiro e passam a fazer o abate e o processamento nos supermercados. E aí a terceira atividade são os frigoríficos. A quarta atividade preocupa muito, são os correios, que é uma atividade de uma empresa só. Então, esses dados demonstram a precariedade das condições de trabalho nos Correios. Depois, a administração pública, para quem acha que servidor público é vagabundo, olhem os dados de adoecimentos, que são bastante assustadores e impactantes. E depois, a construção civil e um elevado número de adoecimentos ignorados, né, que não revelam aí o que está ocorrendo na realidade, sendo que a Organização Mundial da Saúde conclui que 90% das doenças ocupacionais não são notificadas. Então, por favor, multipliquem isto por 9, que é um quadro bastante preocupante. Os dados do INSS e do MTE apontam para em torno de 750 mil acidentes de trabalho no país anualmente, mas os dados do IBGE, do PNAD, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, apontam 5 milhões de acidentes de trabalho no país, o que fecha parcialmente com o grau de subnotificação apontado pela Organização Mundial de Saúde. A Organização Internacional do Trabalho aponta que o Brasil gasta 4% do seu PIB com doenças ocupacionais e acidentes do trabalho. Estamos a falar de 248 bilhões a cada ano, isso sem falar numa verdadeira legião de pessoas lesionadas, suas vidas destruídas, que achavam que o trabalho era fonte de renda e de vida, e de qualidade de vida, e encontraram a morte e o acidente. Pesquisa recente do MTE, do Ministério Público do Trabalho, material que foi lançado pelo Observatório de Saúde, concluiu que somente nos últimos 5 anos, só em benefícios previdenciários B91 foram em torno de 20 bilhões de reais gastos pela Previdência. Bom, os frigoríficos contêm uma absoluta sinergia de agentes de risco. O primeiro deles, o ritmo intenso. Trabalhadores em frigoríficos chegam a realizar 90 movimentos por minuto, sendo que patamares aceitáveis seria em torno de 3 vezes inferior a isso, 30 movimentos por minuto. Frio, expostos a frio, a ruído, posturas inadequadas, amputações, umidade, deslocamento de cargas em excesso, exposição à amônia, vasos de pressão, além de jornadas exaustivas, como recentemente o Ministério Público concluiu, jornadas de até 14 horas numa unidade da JBS em São José, Santa Catarina. Além disso, longos deslocamentos para o trabalho. Como o trabalho é bastante precário, as populações locais não desejam mais trabalhar em frigoríficos. Vem ocorrendo que trabalhadores de frigoríficos chegam a se deslocar 200 a 300 quilômetros por dia para ir até o trabalho. Então, só esses dados já justificariam amplamente a redução de jornada para 36 horas. Mas siga um pouco mais. Em abril de 2019,
2013, a NR36 foi aprovada e foram estabelecidos, então, pausas de recuperação de fadiga. Tá? O patamar de adoecimento antes da NR36 era superior a 35%. Então, antes da NR36, mais de 35% da mão de obra em frigoríficos sofria de problemas de saúde, né, ficava adoentada, e com a NR36 esse patamar já foi reduzido, mas encontra-se o patamar em torno de 20%, que é absolutamente inadmissível. Esses aqui são os dados de um frigorífico, tá? Do frigorífico, a JBS comprou a Seara, eu tenho esse aqui, ó. Seara de Dourados, é o pior frigorífico do país em adoecimentos. Em 2011, foram 48 benefícios previdenciários com diagnóstico de distúrbios osteomusculares. Em 2012, subiu para 77. Em 2013, subiu para 135, e aí já com a NR36. Em 2014, chegou a 323 benefícios previdenciários concedidos por distúrbios osteomusculares, que tem um nexo causal presumido. São tendinites, bursites. Isso revela, primeiramente, que a NR36, somente a implementação de pausas não foi suficiente para assegurar plenamente a saúde dos trabalhadores em frigoríficos, sendo, então, fundamental a medida de redução de jornada. Preocupa que, em 2015, dos 185 benefícios concedidos pelo INSS, somente 10% foram reconhecidos o nexo causal. Isso quer dizer que há uma legião de lesionados e que o próprio INSS não reconhece o nexo causal. No caso da JBS, por exemplo, o BNDES destinou 8 bilhões nos últimos anos para a JBS, sem que houvesse sequer uma contrapartida social como a redução de jornada. Esses são os dados da BRF de Chapecó. Observem que mesmo com a NR36 segue alto, extremamente alto, os dados de afastamentos previdenciários. Então, o que leva à conclusão de que medidas adicionais são fundamentais, além das pausas, dentre as quais a mais importante, a redução de jornada para 36 horas e a redução do ritmo de trabalho. Tá? Esse aqui, o MPT, acabou de lançar o Observatório em Saúde, que permite a consulta de adoecimentos em qualquer atividade. E aqui são alguns dados de adoecimentos. Somente no município de Chapecó, em 5 anos, o INSS pagou R$10 milhões em benefícios previdenciários B91, ou seja, com nexo causal presumido. Tá? Isso eu concluo pela fundamentalidade da redução de jornada e vou um pouco mais além. Eu concluo e parabenizo o senador José Medeiros, senador José Medeiros, pelo brilhantismo desse espaço, desse momento, e lamento profundamente que o país, nesse momento, discuta uma reforma trabalhista tão precarizadora das relações de trabalho, que trará prejuízos irreparáveis à saúde e à dignidade dos trabalhadores. Essa reforma trabalhista que está em debate é a institucionalização do trabalho precário, do trabalho escravo, da terceirização, de jornadas exaustivas, de adoecimento em larga escala. Só para se ter uma ideia, a reforma permite jornada por acordo individual de 12 horas de trabalho durante 6 meses. Imaginem o prejuízo irreparável para trabalhadores de frigoríficos, dos correios, de todas as atividades, com esse profundo rebaixamento. E concluo dizendo que nunca na história desse país se observou um movimento tão forte de precarização das relações do trabalho, o que evidentemente não se coaduna com a Constituição Federal, que dos seus 11 títulos, em 7 deles, estabelece que o trabalho decente, a dignidade é valor fundante da República Federativa do Brasil. Muito obrigado.